Bom, como sabemos, a física lida com dois tipos de grandezas. As escalares, representada através dos números, e as grandezas vetoriais, que na verdade são grandezas que necessitam de uma direção, um sentido, além do valor numérico. Uma dessas grandezas é a força. A força é uma grandeza vetorial. Uma outra é a grandeza impulso. Como sabemos, existe uma equação que afirma que o impulso corresponde à variação da quantidade de movimento de um corpo. Impulso corresponde à variação da quantidade de movimento. Esse é o teorema do impulso-momento de Newton. Bom, nesse vídeo resolveremos dois problemas sobre vetores, considerando que o vetor resultante surge da soma vetorial, ou seja, uma operação vetorial. E nosso propósito aqui é resolver dois problemas sobre vetores. Mas antes, vamos explorar essa equação aqui, da variação da quantidade de movimento. O que essa equação nos diz é o seguinte: qual é a ideia de Newton aqui com essa equação? Que o impulso que uma partícula recebe, que é um vetor, lembrando que um impulso tem o mesmo sentido e direção da força que é aplicada nesse corpo, como diz essa equação aqui. Impulso é a força aplicada ao longo do tempo. O impulso é o que faz variar a quantidade de movimento. De acordo com essa equação, né, de Newton, impulso é o que faz variar a quantidade de movimento de um corpo. Mais do que isso, o impulso faz variar o vetor quantidade de movimento. Essa equação ela também pode ser escrita assim: impulso corresponde a QF, o vetor quantidade de movimento final, menos o vetor quantidade de movimento inicial. Isso daqui é uma operação vetorial. Isso daqui é uma soma vetorial. E a ideia aqui é o seguinte: a gente vai manter o vetor QF, pelo fato do sinal que o acompanha seja positivo, né? E vai colocar na frente do vetor QF o vetor menos Q0, ou seja, o oposto do vetor Q0. E a gente vai resolver uma soma vetorial. Então vamos imaginar que, sei lá, uma partícula colida no teto, né, esteja em movimento com certa velocidade, colida aqui no teto, nesse ponto aqui, e retorne com a mesma velocidade, melhor, com a mesma rapidez, porém com a velocidade diferente. Então, se a gente sabe que aqui é o vetor VF, velocidade final, e a gente sabe que aqui é o vetor V0, velocidade inicial, a gente também sabe que o vetor quantidade de movimento mudou, né? Ou seja, eu vou representar aqui de vermelho o vetor de movimento Q0, está aqui, Q0, e eu vou representar o valor, o vetor quantidade de movimento QF, né? Corrigir aqui, QF. Aqui o vetor QF. Vou colocar certinho aqui. Bom, o que aquela operação quer que a gente faça é o seguinte: essa operação aqui acima mantenha o vetor QF, então eu vou manter aqui o vetor QF, e na frente desse vetor eu vou colocar o vetor menos Q0. Como Q0 aponta para cima, né, inclinado aí para cima, a gente vai ter aqui o vetor Q0 no sentido oposto. E o vetor resultante, que eu vou representar aqui em azul, esse vetor resultante que começa no primeiro e termina lá no último aqui, é o que a gente vai chamar de vetor impulso, porque o impulso é o resultado dessa operação vetorial. Então, depois que a gente colocou o vetor QF aqui, manteve QF, né? E colocamos na frente de QF o vetor menos Q0, mudamos o sentido aqui de Q0, então aqui é menos Q0, a gente obtém o resultado dessa operação, que muitas vezes é chamada de subtração vetorial, né? Subtração de dois vetores, mas o fato é que isso sempre será uma soma vetorial, porque somar dois vetores é colocar um vetor na frente do outro.
Então, muitas vezes a gente deve fazer esse tipo de operação e muitas vezes aparece ângulo entre os vetores, como vocês podem ver aqui. Aparece ângulo entre os vetores, como é o caso desse problema aí. E para vocês perceberem a importância dos vetores, veja esse exemplo. Uma questão da UFES em 2011.1 diz o seguinte: o diagrama vetorial da figura esquematiza as forças exercidas por dois elásticos em um dente de uma pessoa que faz tratamento ortodôntico. Bom, como a gente sabe, os dentistas, né, os ortodontistas utilizam de brackets e muitas vezes de elástico para aplicar força nos dentes e os dentes, né, tomarem uma nova forma, uma nova posição, né? E nessa situação específica que caiu na UFES aqui, ó, a gente percebe que a força resultante, né, lógico, vou colocar aqui de vermelho para vocês entenderem. A gente vai ter uma força para cá e a gente vai ter uma força para cá, né? E observe que a soma dessas duas forças só pode ser aqui pelo meio, né? Pelo meio aqui, ó. Observe que esses dois elásticos, eles estão substituindo a atuação dessa força aqui no meio, ó. Como os ortodontistas não têm onde prender esse elástico, né? Seria aqui na goela da pessoa, mas aqui não tem nenhum dente, né, para reforçar, para segurar esse elástico, a força desse elástico. Então eles optam por colocar dois que tenham o mesmo efeito desse do meio aqui. E é por isso a importância de vetores, né? Aqui no caso a gente vai obter uma força resultante, que é o que ele pede na questão. Qual é a força aplicada pelos elásticos no dente em newtons? Admitindo que cada força, né, é 10 newtons e que o seno do ângulo de 45 é 0,7 e o cosseno de 45 também 0,7, calcular o módulo, né, a intensidade da força aplicada. A gente sabe que a força vai no meio aqui, né, pelo meio. E tem como provar isso, né? Aqui a gente tem uma simetria, né, duas forças iguais e um ângulo de 45 graus. Então, se a gente faz a operação que eu falei aqui há pouco, de colocar um vetor na frente do outro, a gente vai estar fazendo uma soma vetorial. Então, eu quero saber quem é a força resultante, digamos assim, né, o vetor força resultante, que vai resultar da soma vetorial de F1 mais F2, mas as forças são iguais, né? Então, vou colocar F mais F, né? F mais F. Observe que se a gente usasse a matemática, tipo x mais x, a gente colocaria 2x. Isso é um erro, porque aqui é uma soma vetorial, aqui é a representação de uma soma vetorial. E como eu disse, soma vetorial é colocar um vetor na frente do outro. E se eu colocar um vetor na frente do outro, tem como a gente provar, como está aqui do lado, né, que a força resultante está no meio, exatamente no meio. Então, eu vou deslocar isso aqui. Eu vou deslocar isso aqui e a gente vai fazer essa operação aqui, vetorial, colocando um vetor na frente do outro. Então, bom, como eu faria isso aqui? Eu vou pegar esse vetor aqui, ó, e colocar na frente desse outro. Então, vou tentar aqui, ó, colocar, ó, um vetor na frente do outro. Pronto, tá mais ou menos, né? Esse vetor aqui foi deslocado para cá, ó. Observe, então, que o vetor resultante vai ser exatamente, eu vou fazer de outra cor aqui, vou fazer de azul de novo. Observe que o vetor resultante, ele começa aqui no dente e vai resultar lá embaixo. Observe o tamanho do vetor, né? É enorme o vetor resultante aí da força resultante. Então, dois elásticos puxando equivale a um elástico com a força bem maior, cuja força resultante será obtida por nós. A pergunta é como a gente pode obter esse vetor resultante. Existe um macete, e o macete é o seguinte: toda vez que o vetor começa, os dois vetores, né, que a gente vai operar, começa do mesmo ponto, a gente vai utilizar a lei dos cossenos com sinal positivo. E toda vez que o ângulo está aqui, né, a gente vai usar a lei dos cossenos com um sinal negativo. Bom, eu costumo dizer o seguinte: toda vez que os vetores estão começando no mesmo ponto, que é uma forma incorreta de representar a soma vetorial, a gente vai usar o sinal positivo. E se a gente tem o ângulo da soma correta, que está aqui, ó,
um vetor na frente do outro, se a gente tiver esse ângulo aqui, ó, que está desconhecido aqui, a gente vai usar o sinal negativo, ok? Agora, por que a gente tem que usar a lei dos cossenos aqui? Na verdade, é porque o ângulo formado entre os vetores não é um ângulo de 90 graus. Porque se fosse 90 graus, aqui seria um triângulo retângulo e a gente poderia usar o teorema de Pitágoras. Então, reforçando, se aqui ele trouxe a figura com os dois vetores começando do mesmo ponto, que é o dente aqui, a gente vai ter que usar a lei dos cossenos com sinal positivo, já que aqui está errado. E o contrário, quando a soma vetorial está correta, que foi do jeito que eu fiz aqui deslocando esse vetor, a gente teria que ter esse ângulo. Como a gente não tem, a gente não vai usar a lei dos cossenos com sinal negativo. Então, a gente vai fazer essa questão usando a figura original, né? E a lei dos cossenos é escrita da seguinte forma. Força resultante, vou colocar de preto aqui. A força resultante ao quadrado, força resultante ao quadrado, igual a primeira força ao quadrado, mais a segunda força, o segundo vetor, né, ao quadrado. Como aqui está começando no mesmo ponto, é uma representação incorreta, vai ser positivo o sinal, mais F1, duas vezes F1 mais F2, duas vezes F1 vezes F2, vezes o cosseno do ângulo de 45 graus, que foi o ângulo dado na questão. Bom, como ele deu que cosseno do ângulo é igual ao seno e é 0,7, a gente vai substituir todos os valores, né? Então vai ficar força resultante ao quadrado igual a 10 ao quadrado, que é o valor das forças, né? Mais 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes 10, vezes 0,7, que é o cosseno de 45. Aqui nós temos 100 mais 100, 200, né? 200 mais 200 vezes 0,7, 200 vezes 0,7, que dá 140, né? 140 mais 200, a gente tem 340. Observem que a força resultante vai ser a raiz quadrada disso, né? Que é aqui o FR está elevado ao quadrado, então a força resultante será igual a raiz quadrada de 340, que a gente teria que fatorar aqui, né? Ver quanto é que daria isso. Nós sabemos que fatorando, né, 340, a gente divide por 2. Isso dá 17, é isso? Acho que é 170, né? Que dividido por 2 dá 6, 7, 8, né? 8, 85. E já tem 85 ali na alternativa, né? 85 aqui. E eu não preciso nem fatorar mais aqui, né? A gente sabe que parou aqui no 85. A gente pode dizer, então, que 340 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 85. Ou seja, 4 vezes 85 vai dar 340. Então, deixando aqui na raiz de 2 ao quadrado vezes 85, que dá 2 raiz de 85 como resultado final. No caso, seria aqui a letra C. Então, de novo, observe que como os vetores começam do mesmo ponto, que é o dente, essa não é a forma correta de representar a soma vetorial, né? A forma correta é como eu ajustei aqui. E por não estar na forma correta, a gente vai usar a lei dos cossenos com sinal positivo. Lembrem, incorreto, positivo. Da forma correta, você vai usar agora esse ângulo e não mais esse de 45, né? Aqui no caso seria 135 graus. Você teria um novo ângulo aqui, né? E você usaria o sinal negativo. Daria super certo também, ok? Mas como a gente não tem esse ângulo aqui, eu preferi fazer usando a lei dos cossenos com um sinal positivo. Isso a gente vai ter que fazer muito em diversos assuntos da física,
como por exemplo nesse do impulso, onde se um vetor forma um ângulo, se eu colocasse aqui o ângulo formado entre os dois vetores aqui, ó, esse ângulo aqui ficaria muito próximo dessa questão que a gente acabou de fazer, ok? E passando para outra questão, aqui abaixo, nós temos o seguinte: um caminhoneiro efetuou 2 entregas de mercadorias e para isso seguiu um itinerário indicado pelos vetores deslocamentos D1 e D2, ilustrados na figura. Observe que D1 aponta aqui para baixo, né? E D2 aponta de forma inclinada, formando um ângulo de 30 graus. Para a primeira entrega, ele deslocou 10 km. Então, o primeiro vetor tem tamanho 10 km. E para a segunda entrega, percorreu uma distância de 6 km ao final da segunda entrega. Ao final da segunda entrega, a distância a que o caminhoneiro se encontra do ponto de partida é. Observe que nesse texto, a distância que o caminhoneiro se encontra do ponto de partida, ele quer essa distância aqui, ó, do início da trajetória, né, do ponto início da trajetória até o final. Ele quer esse vetor aqui, ó. E se a gente analisar, esse vetor, na verdade, é o vetor soma, é o vetor resultante. Eu vou chamar aqui de deslocamento resultante, né? Dizer assim. Por quê? Porque ele começa lá no primeiro e termina no último. Então, toda vez que você tem um vetor na frente do outro, você já está no formato da soma vetorial. Mas a gente precisa desse ângulo aqui, ó, entre eles dois. Lembre que aqui está no formato correto. Por quê? O vetor D1 está para baixo, o vetor D2 está logo na frente dele, mesmo inclinado, e o vetor resultante a gente começa do primeiro para o último. Observe que no exemplo anterior, os dois vetores começavam do mesmo ponto. Observem, do mesmo ponto. Inclusive, a gente usou a lei dos cossenos com sinal positivo. Já aqui, como a gente tem os dois vetores não começam do mesmo ponto, a gente vai usar o sinal negativo. Para isso, a gente precisa desse ângulo aqui, ó, formado entre eles. E como a gente sabe que a soma desses dois ângulos aqui é 90 graus, esse só pode ser 60 graus. Existe uma tabela na matemática, na trigonometria, né, que a gente pode criar da seguinte forma. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, tudo sobre 2 e raiz onde não tem 1. Então, onde não tem 1, a gente bota a raiz. Até porque a raiz de 1 é 1. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2. E o que é que nós temos aqui? Nós temos seno, cosseno do ângulo e tangente do ângulo, que a gente não vai usar aqui agora. E aqui nós temos 30 graus, 45 graus e 60 graus. O que a gente vai precisar, pela lei dos cossenos, nós iremos precisar do cosseno do ângulo, no caso de 60 graus. Pela tabela, o cosseno de 60 é meio, que é a mesma coisa que o seno de 30. Então, a gente vai utilizar meio na operação. E como é a lei dos cossenos? A gente tem que a distância resultante ao quadrado igual a D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado. Nesse caso, a gente vai usar agora o sinal negativo, já que os dois vetores não começam do mesmo ponto. Está no formato correto da soma, né? Vou até representar aqui o vetor resultante. Começa no primeiro e termina aqui no último, né? Esse é o vetor que ele quer. Vou chamar aqui de DR, vetor de deslocamento resultante. E continuando a operação, a equação, D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado menos 2 vezes D1 vezes D2 multiplicado pelo cosseno do ângulo dado, que no caso é 60 graus. A gente vai substituir tudo, né? Deixa eu colocar aqui o ângulo θ, qualquer ângulo, né? Então aqui são os ângulos θ. Bom, então quem é o DR que a gente tanto quer? DR vai ser a raiz quadrada disso tudo. Quem é D1? 10. 10 km ao quadrado. Quem é D2? 6 km. 6 ao quadrado. Menos 2 vezes 10 vezes 6
vezes o cosseno de 60 graus, que nós sabemos que dá 1 sobre 2. Então, dr é raiz de, vou fazer rápido aqui, 136 menos 2 vezes 10, 20. 20 vezes 6 dá 120, né? 120 vezes 1 sobre 2, que é o cosseno de 60. Eu já posso simplificar aqui, dá 60. Então, nós temos dr igual a raiz quadrada de 136 menos 60. Vamos fazer aqui no cantinho, né? 136 menos 60, 76. Igual a raiz 76. E fatorando aqui 76, né? Dividindo por 2, nós vamos encontrar 3, 16, 8, 38. Dividindo por 2 novamente, nós vamos encontrar 19. Então, 76 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 19, que dá 2 raiz de 19 quilômetros. É o resultado. Sabendo-se disso, a gente precisa entender como resolver esse tipo de operação, né? Então, a gente precisa saber, na verdade, o ângulo formado entre os vetores QF e Q0 e usar a lei dos cossenos. Então, a gente sempre vai procurar esse ângulo, saber qual é esse ângulo aqui, usando a geometria da questão. Como eu disse aqui, se aqui é 45 graus, tem como provar que aqui é 135 graus, ok? E a gente usaria o cosseno de 135 graus. E isso fica para as próximas questões. Até lá.